Temos o Halloween, né? Não. Nós comemoramos aí a Reforma Protestante. Hoje é dia 29 de outubro. Então eu queria falar um pouquinho sobre a teologia dos reformadores e porque nós estamos aqui também. Então é um grande desafio nesse momento que eu tenho. Eu espero edificar muito a vida de vocês e também ser fiel à Escritura e fiel a toda e qualquer tradição que eu for bater aqui no púlpito contra. Espero também ser fiel aos documentos dessas tradições. Eu convido você, antes de abrir a Bíblia, a mais esse momento de oração. Eu vou precisar, e vocês também. Curvem suas cabeças. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, usa-me nesse momento. Eu preciso da sua voz e do seu Santo Espírito agora, Pai. Impacta a sua igreja com a sua palavra. Esse lugar, ó Deus, é casa de oração e casa da palavra. E eu venho em nome do Senhor Jesus. Que a igreja, Senhor, saia daqui cheia da sua palavra e cheia do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou aqui, em minhas mãos, segurando aquilo que é conhecido como o Catecismo de Heidelberg. Poucas pessoas conhecem esse catecismo. Ele não é um catecismo católico, ele é um catecismo reformado. E a curiosidade sobre esse catecismo, e é óbvio, na minha opinião, ele é muito mais poderoso do que o catecismo da Igreja Católica. E ele começa com uma seguinte pergunta: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Qual é o seu único conforto na vida e na morte? A resposta a essa pergunta é muito brilhante nesse catecismo, pois a resposta é esta: meu único conforto é que corpo e alma, tanto na vida como na morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo, que com seu próprio sangue pagou totalmente pelos meus pecados e me libertou completamente do poder do diabo. E assim ele me preserva, de modo que, contra a vontade de meu Pai Celestial, nenhum fio de cabelo poderá cair da minha cabeça. E também que todas as coisas devem cooperar para a minha salvação. E, portanto, pelo seu Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna sinceramente disposto e pronto a viver para ele daqui em diante. Olha quantas coisas preciosas estão nesse catecismo. Qual é o meu conforto na vida e na morte? Eu posso resumir: Cristo Jesus é o meu conforto na vida ou na morte. Mais uma vez, as preciosidades, conforto da vida, é que não pertenço mais a mim mesmo. Eu não sou de mim mesmo. Não preciso de nenhum ato de justificação da minha parte, de nenhum ato meritório da minha parte. Eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Outra verdade do catecismo, que com seu próprio sangue, olha agora, pagou totalmente pelos meus pecados. Esse termo é precioso. Ele pagou totalmente o preço pelos meus pecados. Nada ficou na dívida, nada ficou pendurado. A obra de Cristo na cruz é uma obra cabal. Eu não preciso de mais nada para ser justificado e para ser salvo. O sangue de Cristo me basta. Essa é uma grande verdade evangélica. Essa é uma grande verdade protestante.
E que ninguém dessa igreja se desvie dessa verdade. Que nenhum tipo de beleza, nenhum tipo de arquitetura, que a Basílica de São Pedro, nada venha te enganar e te seduzir, porque nada é mais precioso do que o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou totalmente pelos meus pecados. E mais, esses pecados, como eu disse no domingo passado, foram pagos a Deus, porque todo aquele que peca, peca contra Deus. Jesus pagou ao Pai pelos nossos pecados e delitos. Mas uma outra coisa que ele nos livrou, o catecismo também diz, e me libertou completamente do poder do diabo. Não tememos mais a nada. Grave o que eu vou dizer aqui. O cristão não teme nada nesta vida. Não teme nada, nem na terra e nem no abismo. O cristão só teme a Deus. Na cruz do Calvário, ele nos livrou também totalmente de toda obra satânica. Toda ela. Nenhum tipo de obra satânica vai prosperar contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Efésios, no capítulo 2, diz que aqueles que não estão em Cristo estão debaixo do poder do príncipe do ar, ou do príncipe deste mundo, a saber, estão debaixo do poder do diabo. Outra verdade, nós já vamos ler a Bíblia também hoje, eu não vou pregar em catecismo, não sou católico. Ele nos preserva também. Eu, em 4 quartas-feiras, falei sobre a perseverança dos santos nessa igreja. Estamos guardados em Cristo. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está nele. Aqueles que estão salvos para sempre. Outra verdade, agora é da doutrina da providência, nenhum fio de cabelo poderá cair da sua cabeça, sem que Deus não esteja ciente disso. Nem sem a permissão, o decreto e o domínio de Deus, nenhum fiozinho da sua cabeça cairá. Isso é a providência divina. Tudo o que acontece em minha vida, as mãos de Deus estão por trás. Ainda que sejam coisas obscuras, ainda que sejam coisas que me dão medo, ainda que eu disse que não deveríamos temer, mas às vezes a gente teme. Ainda que sejam coisas que me façam chorar e estremecer, nada foge ao controle do nosso bom Pai Celestial. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a verdade última aqui, temos o Santo Espírito, o penhor da nossa salvação. A marca de Deus em nós, o Consolador que caminha conosco. Como eu costumo dizer aqui para a igreja, tem muito poder envolvido em nossa vida. Nós não cairemos da graça. Tem muito poder envolvido na sua vida. O Pai, o Filho e o Espírito trabalham incessantemente pela sua alma. Agora, algumas verdades aqui, para que a gente entenda o porquê que a reforma protestante foi necessária. Primeiro ponto, nós não estaríamos aqui se não fosse aquele dia 31 de outubro de 1517. Não cuspa na reforma. Nenhuma igreja evangélica estaria aí se não fosse aquele dia. Se não fosse aquele monge escrevendo à luz de velas, chamado Martim Lutero. Outro ponto importante, nós não veneramos Lutero. Nós não temos nenhuma estátua de Lutero em casa. Nós não pedimos a intercessão de Lutero. Nós apenas honramos Lutero pelo que ele fez. Quem foi esse homem? Aqui eu tenho um documento de um dos teólogos brasileiros, um dos grandes, chamado Franklin Ferreira. É um homem que eu gosto muito. Segundo Franklin Ferreira, que estudou a vida também de Martinho Lutero, Lutero nasceu no ano de 1483, 10 de novembro. É um homem comum, como nós. Mas algumas coisas aconteceram na vida de Lutero. Algumas angústias existenciais. A face de um Deus irado diante dele era permanente.
Lutero não sabia como escapar da face desse Deus santo, que não pode contemplar o mal. Ele não tinha ideia do que ele poderia fazer para escapar de Deus. Eu sei que para muitas pessoas o maior problema são as influências malignas, é medo do diabo vir em casa, é medo do diabo tomar o que você tem. Mas aquilo que causa pavor à alma humana, pasmem, é o nosso Criador Santo. Você nunca teve pavor de estar diante de Deus, sendo você um pecador e Deus santo? Lembra do sermão de domingo? Quando Isaías, eu não preguei Isaías 6, eu preguei Isaías 53. Mas quando Isaías esteve diante do trono de Deus, ele disse, ai de mim. Ele não se junta ao coro dos serafins, ele diz, ai de mim. Estar na presença do Deus Criador, sem ser justificado por Cristo, é apavorante. Sem Cristo, a presença do Deus Pai é apavorante aos nossos corações. Franklin Ferreira também, nesse documento, ele nos traz aqui algumas coisas sobre Lutero. Ele disse, mas uma convulsão assaltou Lutero. Em todo este tempo, ele estava dominado pelo pavor da ira de Deus e de seu juízo, e em constante perturbação espiritual. Contra a ira de Deus, Lutero não tinha onde buscar refúgio. Na Páscoa de 1503, ele se feriu gravemente e depois confessou. Preste atenção no que saiu dos lábios de Lutero. Depois de se ferir gravemente, ele disse, teria morrido apoiando-me em Maria. Teria morrido apoiando-me em Maria. Abre aspas também para Lutero. Como serei salvo? Eu me dizia continuamente, se pudesse ser verdadeiramente piedoso, satisfazer a Deus, merecer a graça. Eis os pensamentos que me lançaram no convento. Por que Lutero se tornou um padre? Por que Lutero foi para o convento? Ele queria merecer a graça. E em nenhum momento eu estou usando documento católico para dizer que é necessário ir para um convento para merecer a graça. Não. Estou falando das ansiedades de um monge, ou de alguém que estava prestes a se tornar um monge católico. Merecer a graça. Eis aí os pensamentos que me levaram e me lançaram no convento. Sobre a vida dele no convento, ele diz o seguinte, eu guardei a regra da minha ordem tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse ao céu pelo monasticismo, seria eu. Se tivesse continuado por mais tempo, teria me matado com vigílias, orações, leituras e outros trabalhos. Repara que aquilo que para a gente é santo, é espiritual, são disciplinas espirituais para a nossa vida, a leitura da palavra, o trabalho na obra de Deus, as vigílias de orações. Eu sei que todos vocês levantam pela madrugada para orar. Eu sei, eu conheço todos vocês. De madrugada vocês estão, como diz uma canção antiga, o crente vai buscar poder. Mas aquilo que para a gente são alívios, para Lutero era um tormento. Ao ponto dele dizer, eu teria me matado de tanta vigília, de tanta oração, de tanta palavra. Por quê? Ele queria merecer. Ele queria merecer. É por isso que eu dou um brado nessa igreja. Bendito seja o sangue de Cristo no Calvário. Porque hoje eu posso ler a Bíblia em paz, orar em paz, fazer minhas vigílias em paz. Eu já estou salvo. Não preciso merecer nada. Cristo mereceu por mim. E diante de tão maravilhosa graça, como eu me comporto, eu entrego a minha vida a Ele. Tenho que buscar a santidade, a integridade e a justiça. Lutero, depois de estudar a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, e pregar nelas, porque ele se tornou um doutor em teologia. E ele diz contra a vontade dele, ele não queria ser doutor em teologia. Lutero queria paz com Deus. Mas por ordem da igreja e de seu bispo,
Ele foi fazer o doutorado em teologia. Ele estudou Bíblia como ninguém. Tinha Bíblia naquela época, tá? Estudou em latim. Um homem muito inteligente, muito capaz. Alguns católicos aí tentam zombar, dizendo que Lutero era débil mental. Mentira! Ele era um homem de um intelecto incrível. Debateu com Erasmo de Roterdã, uma das maiores mentes da época. Lutero, de fato, tinha uma mente incrível. E depois de estudar Hebreus, Romanos, Gálatas, Salmos, ele diz o seguinte: no transcorrer desses estudos, o papado soltou-se de mim. Olha como começou. Eu sei que alguns católicos dizem por aí na internet: se você começar a estudar os pais da igreja, você vai virar católico. Eu não sei se alguém já disse isso, eu acho que eu sou o primeiro. Não, com certeza eu não sou o primeiro. Mas a minha resposta é: se você começar a estudar a Bíblia, você vira protestante. Estuda a história da igreja, vira católico. Estuda a Bíblia e vira evangélico. É só se aprofundar em Gálatas, em Romanos, e o papado vai se soltar de todos. A infalibilidade papal. Todos vocês sabem que a doutrina católica ensina que se o Papa, sentado da cadeira, falar algo sobre moralidade e espiritualidade, ele é infalível, ele não erra, segundo a doutrina católica. Quando ele fala ex cátedra, da cadeira, sentado na cadeira, o representante de Pedro na terra, ele é infalível. Um homem numa cadeira infalível. Ainda bem que Lutero diz, no decorrer dos estudos, o papado soltou-se de mim. Ele já não cria mais nisso. Algumas outras curiosidades e informações sobre Lutero. Ele já estava com a mente desapegando de todo o romanismo. Até que um homem chamado Johann Tetzel, um monge dominicano, estou usando o documento de Franklin Ferreira, mas Tetzel é conhecido de todos os protestantes, vendia indulgências, e aqui é um grande debate, porque eu sei que os católicos hoje vão dizer, é proibido a venda de indulgências. Se algum padre for pego hoje vendendo indulgências, ele será excomungado da igreja. Mas não era assim na época de Lutero. E pasmem, Johann Tetzel era representante do Papa Leão X. A Basílica Linda de São Pedro em Roma foi construída pelas vendas das indulgências, pelo menos grande parte dela. E aí eu vejo, infelizmente, alguns protestantes, ou maus protestantes, quando vão para Roma e vê aquela coisa linda, maravilhosa, ficam encantados pela beleza e começam a se sentir em casa. E aí eles dizem, estou voltando para casa. Voltando para onde? Para Roma. Porque a beleza encanta, a catedral encanta, é uma das coisas mais belas que a religião tem, juntamente com as mesquitas islâmicas. Mas foi construído com dinheiro do povo, com mentiras, com as indulgências. Diz Franklin Ferreira, Tetzel afirmava, não vale a pena atormentar-te, podes resgatar teus pecados com dinheiro, podes resgatar teus pecados com dinheiro. Um monge, representante do Papa Leão X, pregando, podes resgatar teus pecados com dinheiro, pagando, podes escapar dos sofrimentos do purgatório e aliviar os dos outros. O purgatório não é o inferno. Eu preciso também trazer algumas verdades aqui. O purgatório só vale para quem é crente. O católico vai para o purgatório. O inferno é lugar para os perdidos, mas o purgatório não. O purgatório é lugar daqueles que estão sendo salvos. Para a doutrina católica, todos os que estão no purgatório estão lá para serem expurgados dos seus últimos pecados. Porque ninguém pode entrar na presença de Deus se não se tornar um santo. Eles chegam a dizer, vocês sabem que são pecadores, olhem no coração de vocês. Vocês acham que podem se apresentar desta maneira diante de um Deus santo? É o que eles fazem. Vocês precisam de um purgatório. Para lá você ter os pecados expurgados até a última gota. E então você irá para Deus.
Mas eu sei que as místicas católicas tiveram revelações sobre o purgatório e disseram: o sofrimento do purgatório é semelhante ao do inferno. E as regiões mais baixas do purgatório, as almas desses crentes católicos estão atormentadas até mesmo por demônios. E o purgatório é obra de Deus para santificar a alma. O catolicismo aprisiona as pessoas. O catolicismo aprisiona a alma e mata o evangelho. O catecismo católico a respeito do purgatório, para eu ser fiel, diz assim: qual é a doutrina da Igreja Católica sobre o purgatório? O purgatório é a purificação final dos eleitos, Deus me livre. O purgatório é a purificação final dos eleitos. É o teu destino, se eles estiverem certos. Que morreram na graça e na amizade de Deus, diz o documento católico, mas que não alcançaram ainda a santidade necessária para usufruir da alegria celestial. A purificação final nada tem a ver com o castigo dos condenados. 2 textos bíblicos são fundamentais na compreensão deste tema: Mateus 12, 31 e 2 Macabeus 12, 46, que é um apócrifo. O livro Macabeus não tem em nossas Bíblias. Então repare, que doutrina é essa? E Tetzel estava vendendo indulgências para tirar as almas do purgatório e elas saírem voando. E para livrar até a própria vida. Agora estou sem nenhum documento e estou contando algo que pode ser uma lenda. Diz uma lenda, e pode ser verdade mesmo. Alguns atestam que isso de fato é verdade. Que um ladrão chegou para Tetzel e disse assim: não é o Franklin Ferreira que diz isso, nenhum outro livro, nada disso. É uma lenda. Que um ladrão pagou a Tetzel pelos pecados do roubo que ele iria cometer. E Tetzel aceitou o dinheiro dele para a construção da basílica. Tetzel terminou seus trabalhos, o ladrão comprou indulgência para o pecado que ele iria cometer. E Tetzel, cheio do dinheiro das indulgências, com a sua papelada, os seus documentos de almas ali. Quando Tetzel estava indo embora, ele foi assaltado, adivinha por quem? E Tetzel ficou zangado: você me rouba. Ele diz: mas eu não paguei? Ele levou o dinheiro das indulgências. É uma lenda. Eu torço para ser verdade. Porque seria muito engraçado se fosse verdade. Uma canção conhecida na época, a canção de Tetzel. Ele cantava: na hora em que a moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. É nesse contexto que Lutero está pastoreando como padre no castelo de Wittenberg. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo. E ele sabe que nada disso é bíblico. Lutero, as escamas dos olhos dele já tinham caído porque ele leu a epístola de Paulo aos Romanos. Quando ele lê a passagem de Paulo aos Romanos sobre a justiça de Deus e a justificação, ele diz assim: essa passagem de Paulo, do apóstolo Paulo, se tornou para mim um portão para o céu, lendo a Bíblia. Quando ele viu que a justificação era pela fé e não pelo convento, não pelos méritos, ele diz que é como um portão do céu se abrindo diante dele. A coragem tomou o coração de Lutero, e vendo o que a Igreja Católica estava fazendo, através do monge Tetzel, ele resolve afixar na porta do castelo 95 teses contra as indulgências. Lutero escolheu uma data, ou seja, o dia 31 de outubro, que era o dia anterior ao dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Então ele afixa as teses no dia 31 de outubro. Estamos aqui por causa disso. E pasmem, a imprensa estava crescendo na época. As ideias de Lutero se espalharam numa velocidade enorme. E as pessoas começaram a ouvir o Evangelho. Eu atribuo isso à providência divina. John Hus tinha sido morto 100 anos antes, mais ou menos. Mas com Lutero, ele surge exatamente no momento em que a imprensa está a todo vapor. É obra de Deus, usando um monge pecador chamado Lutero. Nesse dia de Todos os Santos, um príncipe chamado Frederico
oferecia a veneração de seu povo sua preciosa coleção de 17.443 relíquias, que incluíam um dente de São Jerônimo. Quem quer? Um dente do pastor Leonardo. Um dente de São Jerônimo. 4 partes do corpo de João Crisóstomo. 4 fios de cabelo da Virgem Maria. Que mentira deslavada. Um retalho das fraldas de Jesus. Um cabelo de sua barba. Um prego de sua cruz. Entre outros. Cuja veneração valia para os fiéis 127.779 anos de indulgência. Olha que malignidade. A 27ª das 95 teses de Lutero diz a seguinte: pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório. Doutrina da carne, doutrina humana. Nada tem que ver com o evangelho isso. Essas coisas servem para a gente em que sentido? Para a tristeza daqueles que amam a palavra. Muitas igrejas protestantes estão fazendo algo semelhante. E parece que alguns crentes acham normal. Parece que toda luta é em vão. As igrejas protestantes precisam ter o evangelho no centro da igreja. É o evangelho que vai te fazer ficar de pé até o fim. Fuja de pregadores que só ensinam coisas motivacionais para você. Fujam de cultos que só tem roda-roda e não tem mensagem, não tem palavra. E aí o que eu fico revoltado é quando dizem que a gente é frio. Que frio o quê, meu Deus do céu? Que frio? Frio é quem não tem a palavra aquece, a palavra que é fogo, a palavra que vivifica. Quem queimou o coração de Lutero foi a palavra de Deus. Eu tenho medo, porque esses dias eu vendo as excursões para Israel, fiquei sabendo de um grupo de crentes de determinadas igrejas, de igrejas diferentes, que se rebatizaram no Rio Jordão porque estava lá. Eu fico com medo, eu fico pensando, meu Deus, quem da PIB do Parque, se fosse para Israel, iria se batizar de novo? Eu ia matar essa pessoa. Ia me causar uma vergonha terrível. Eu vendo a filmagem do Hamilton mergulhando de novo. Eu fico pensando como pastor, será que todos assimilam a palavra pregada na igreja? Será que todos sabem a seriedade do púlpito, da PIB do Parque? Compreenderam? Alguns não. Alguns acham, o que tem? É só mais um batismo. O que tem? Só mais água. É melhor nadar lá, nada, se diverte lá, não precisa batizar de novo no Rio Jordão. Para ter uma experiência mística, onde Jesus foi batizado. Eu ia falar o nome do pastor que está batizando, já não vou falar mais. É bem famosinho na internet, com mensagens que acalentam o coração. Quem da PIB do Parque iria para Israel e iria colocar areias de Israel num potinho e colocar na estante e achar que a casa está mais abençoada pelas areias? Quem da PIB do Parque faria isso? Estou de olho aqui. Quem faria isso aqui? Seria uma vergonha para mim. E eu falaria para Deus, tá? Eu contaria para Ele. Eu citaria seu nome para Ele. Eu citaria. Eu ia falar: lavo minhas mãos, Senhor. Não vou prestar conta desses atos. Depois que Lutero enfrentou tudo isso, das 95 teses, depois de ser inquirido pela Igreja Católica, ele exclamou: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho do quê? Da Escritura Sagrada. Ou com razões decisivas. Não posso retratar-me, pois não creio nem na infalibilidade do Papa,
nem da dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero revogar, porque é perigoso e não é certo agir contra sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Ele não se retratou. Mas a fidelidade dele às Escrituras é incrível, que ele diz: se alguém me convencer, use as Escrituras. Se a Bíblia é aberta e provada, amém. Se eles não podem sustentar as suas doutrinas pela Bíblia, eu não aceito nada deles. Estou terminando essa parte de Lutero. Nós sabemos que eles enfatizaram muito a doutrina também da salvação e também da soberania de Deus. Mas sobre os debates acerca da predestinação, se Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, se o domínio de Deus sobre essas almas, sim ou não. Lutero sabia, e outros reformadores, que isso era um tiro, ou na verdade uma flechada, contra a doutrina da autojustificação romana, da autossalvação do homem. Eles sabiam que a salvação pertencia ao Senhor. Mas Lutero disse: todas as objeções e ataques à doutrina da predestinação procedem da sabedoria da carne. Todo o ataque contra essa doutrina vem da sabedoria da carne, do coração e das emoções humanas. Irmãos, a última parte sobre Lutero, os sermões de Natal dele, uma coisa muito poderosa e bela. Eu defendo que sermões são umas coisas mais impactantes e sérias de uma igreja. Nos dos sermões dele, de Natal, ele disse o seguinte: agora vocês percebem, porque os raios caem com mais frequência nas suntuosas igrejas papistas do que em outros edifícios. Aparentemente, a ira de Deus repousa sobretudo nelas, porque ali são cometidos mais pecados, são ditas mais blasfêmias, e é feita mais destruição de almas e de igrejas do que em bordéis e em antros de ladrões. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Isto os surpreende, diz Lutero. Lembrem-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas no batismo, cristãos jovens, almas tenras, novas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente, não fisicamente, como um bordel, ninguém o observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Lutero dizia que havia mais blasfêmias, mais pecados nas igrejas papistas romanas do que num bordel, onde estavam prostitutas e chefes dos bordéis. Põe para mim, Ju, o que eu te enviei. Lutero não cunhou os 5 solas da Reforma. Não foi ele que cunhou. Depois os protestantes e os reformadores cunharam esses 5 solas. Estão ali. Sola gratia, em latim, todos vocês sabem. Sola fide, solus Christus, sola scriptura, soli Deo gloria. Traduzindo, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e glória somente a Deus. Os 4 primeiros pontos vão desaguar no último. Se a salvação é somente pela graça, logo não depende de nenhum mérito humano. Se é somente pela graça de Deus, glórias a Deus. Se é por meio da fé, somente por meio da fé, sem as obras da lei, se é por meio da fé em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus, então a glória é somente a Deus.
se as escrituras sagradas, que são conhecidas como palavras de Deus, acima da tradição, como nós defendemos, é somente pela escritura, é a única regra de fé e prática do crente, a única, e essas escrituras são palavras de Deus, então glória somente a Deus. Se é unicamente por meio de Cristo a salvação, sem nenhum corredentor ou corredentora como Maria, mas sem somente a Cristo, glória somente a Deus. É por isso que o último tópico é só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Eu vi um padre dizendo hoje, os protestantes acham que só a Bíblia serve. Os protestantes acham que a Bíblia é suficiente. Eu falei, rapaz, se ele continuar assim, os caras vão se converter ao protestantismo. Ele está falando com tanto fervor. Só a Bíblia, eles acham que só a Bíblia é suficiente, que só a Bíblia é a regra, que só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia. Eu pensei, se ele continua mais 5 minutinhos, era só mais 5 minutinhos. Aí ele disse, não é só a Bíblia, é a tradição. É a tradição católica. São os concílios. Porque para os católicos a Bíblia Sagrada e a tradição estão no mesmo patamar. Eles não vão dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nunca. Eu trouxe um documento também católico. A fé da Igreja Católica tem suas fontes referenciais na Bíblia. Documento católico, não estou inventando. Ou conhecida como Sagrada Escritura. Vírgula, na tradição da Igreja e no magistério da Igreja. A fé é a resposta generosa do ser humano a Deus, que vem ao seu encontro com infinita bondade e com o desejo de dar sentido pleno à esperança à vida do ser humano. Ninguém cria por si o conteúdo da fé católica. Nós a acolhemos com alegria e gratidão, como um dom precioso, uma herança recebida dos apóstolos por intermédio da Igreja. Bíblia, tradição e magistério. O magistério da Igreja é composto pelo Papa e pelos cardeais, pelos bispos. Eles acreditam que só eles têm a verdadeira interpretação da Bíblia e ninguém mais. Eles atacam a ideia protestante da livre interpretação, traduzida em miúdo. E aqui eu falando, eles não gostam quando vocês leem a Bíblia. Eles não gostam quando vocês interpretam a Bíblia. Esse domínio está nas mãos deles. E esse padre que eu estava vendo hoje, ele disse o seguinte: não é só a Bíblia, é a tradição. Olha o argumento dele. Onde estava a Bíblia? No ano 30 depois de Cristo. Não tinha Bíblia, mas tinha tradição antes da Bíblia. Onde estava a Bíblia antes do apóstolo Paulo escrever as suas epístolas? Onde estava a Bíblia? Mas tinha tradição. Aí ele começa a bater na boca dele assim: oral, é a tradição. A tradição é tão inspirada quanto a Bíblia para eles. E eu me pergunto, se a tradição está no mesmo caminho, ou no mesmo patamar que a Sagrada Escritura, expliquem-me. 2 Timóteo, capítulo 3, abram, por favor. Eu sei que alguns estão dizendo, até que enfim, pastor, abriu a Bíblia. Pensei que o senhor tinha virado um padre que não fala de Bíblia. 2 Timóteo 3, versículo 14. Usarei alguns textos sobre a Escritura Sagrada que vocês conhecem, mas eu quero trazer luz a um outro tema. Eu creio que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, está muito acima da tradição, mas muito. 2 Timóteo 3,14 diz assim: quanto a você, ele está falando a Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança, se a gente parasse só até ali, tradição. Mas o texto continua, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Primeiro que não tinha só tradição, eles tinham os 39 livros do Antigo Testamento já. Qual era a escritura que Timóteo estudava? Que Paulo lia? Nós já tínhamos 39 livros dos judeus.
citados por Jesus Cristo também. Porque desde criança, Timóteo, você conhece as Sagradas Letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se tinha a tradição, como esse Papa disse, que está de igual ou no mesmo patamar que a Escritura, por que não é citada aqui? Porque Paulo só dá o crédito às Sagradas Escrituras aqui. Porque ele não diz, Timóteo, você tem a tradição e tem a Escritura. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus, Timóteo. Se você caminhar comigo para 2 Pedro, capítulo 3, peço que você tenha muita atenção nos textos e no manuseio da Escritura. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar sobre as Escrituras. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Para que escrever, Paulo? Já faz parte do povo de Deus ter uma Escritura. A Escritura, ela já condensa, até mesmo que aquilo que foi ensinado oralmente, aquilo que veio diretamente de Deus, já está tudo condensado para que ninguém mais extrapole em nada. Ele diz, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, plural, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Pedro, que é o Papa deles, né? O primeiro, está falando das Escrituras sagradas, dos escritos de Paulo e das demais Escrituras. A tradição nunca é mencionada. Lembre-se, se tem um cano no Antigo Testamento é porque Deus queria um livro. Deus queria os seus mandamentos escritos, testificados e autenticados. Por exemplo, se eles encontram em pedaços de telhas, dentro da tradição da Igreja Católica, pessoas pedindo orações aos santos, eles já dizem que isso é um argumento para pedir orações aos santos. Porque já fazia parte da igreja essas coisas. Qual seria o filtro para dizer se isso era correto ou não? As Escrituras Sagradas. Tanto o debate de fariseus com Jesus girava em torno do quê? As Escrituras Sagradas. Os saduceus vieram questionar Jesus a respeito do casamento e da imortalidade da alma. O debate girou em torno do quê? As Escrituras Sagradas. O diabo no deserto, tentando Jesus, o debate foi em torno do quê? Escrituras Sagradas. Nunca tradição. A tradição existe, nós honramos a tradição. Eu falei de um catecismo aqui, mas a minha fidelidade está nas Escrituras e não no catecismo. Aquilo que para mim é muito claro no catecismo, muito claro, que a Bíblia lança a luz, eu creio de todo o coração. Eu respeito a tradição. Mas é uma iniquidade colocar a tradição ao mesmo lado e do mesmo patamar que as Escrituras. Se não fosse essa ideia de tradição, a Igreja Católica não existiria mais. O dogma mariano, a ideia de que Maria subiu aos céus imaculada, a intercessão dos santos, a ideia do purgatório, de onde vieram essas ideias? A infalibilidade papal, onde está isso? Com todo respeito, são parafernálias inventadas para alguém que não absorveu o Evangelho de Jesus. Mais uma parte sobre a Escritura. Eu quero que vocês venham comigo em Lucas capítulo 24. É a última parte sobre as Santas
Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 25, um dos textos mais lindos do Evangelho de Lucas. Um dos mais lindos do Evangelho. Lucas 24, 25, está aparecendo aqui no telão da igreja. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. O texto não para aí. Ele continua. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas. Olhem para mim. Essa ideia de tudo aquilo que os profetas falaram, Jesus está tirando do quê? De uma tradição oral? Ou do conhecimento do que eles registraram na Escritura? O texto vai explicar. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Já é tradição do povo de Deus ter um livro acima de costumes e tradições. A ironia é essa. É tradição do povo de Deus ter a Bíblia acima da tradição. Como é que eu saio desse paradoxo? É tradição do povo de Deus ter as Escrituras acima da tradição. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Se eu não fosse pastor da igreja, se eu não tivesse essa ordem do Senhor de estar num púlpito, eu buscaria uma igreja em que as Escrituras são expostas. Isso aqui é precioso. Essa frase merece ser tirada e colocada num quadro. Não estavam os nossos corações queimando enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Como é bom se assentar e ouvir a santa exposição das Escrituras sagradas. Como deve ser chato sentar e ouvir um padre. Eu sei que é chato, que eu vejo de casa. Só de casa. Dê valor à exposição da palavra. Dê valor à Escritura Sagrada. Dê valor a cada sermão que ouve. Porque tem crente, ou tem cristãos por aí, que estão aprisionados a meras tradições humanas. Deus tem purificado o coração de vocês por meio da palavra do Senhor. Eu quero caminhar para o final, dizendo que nós, nessa igreja, cremos que a nossa justificação é somente pela fé. Por nenhum mérito seu, nada. É somente pela fé. E nós somos salvos somente pela graça do Senhor. Agora eu convido vocês a abrirem as Escrituras em Gálatas capítulo 3. Um grande desafio para mim. A epístola de Paulo aos Gálatas. Eu desafio um padre dar a vida estudando a carta aos Gálatas e expor essa carta nas suas paróquias. Antes de ler, eu estava vendo um vídeo de um padre famoso, muito famoso, eu não vou dizer o nome dele,
mas ele é muito famoso, um padre muito famoso hoje em dia, em que ele estava dizendo que estava quase se tornando cristocêntrico, olha isso. Ele estava quase se tornando cristocêntrico, porque estava estudando num seminário com os outros monges, e eles estavam entendendo a ideia de Cristo ser o centro. E ele disse, graças a Deus, Maria me livrou disso. Eu sou mariano. Isso é verdade. Essa ideia de cristocêntrico, essa ideia de protestante, desonra Maria, a mãe de Deus. Olha o que diz Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A ideia aqui, os autores dizem, é como se Paulo estivesse ali realmente colocando Jesus de novo na frente deles. Olhem para isso! Olha o sacrifício! Olha o Senhor de vocês agora exposto, crucificado. Gostaria de saber apenas uma coisa, a continuação do texto. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? A lei aqui está falando da lei mosaica, lei cerimonial, dietéticas, circuncisão. E eu sei que alguns vão argumentar que aqui está falando da fidelidade do Cristo. Mas olha o texto. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Quem está praticando? A prática seria, então, dos membros daquela igreja. Foi pela prática da lei que vocês receberam? Foi por praticar a lei. Vocês praticarem. Vocês. Foi por vocês praticarem a lei que receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Logo, a fé individual do crente ali. De fato, uma justificação pela fé do crente. Quando ouviram o Evangelho, confiaram em Deus, confiaram nos méritos de Cristo. Quem defende essa ideia é um erudito chamado Craig Keener. Versículo 3. É que eu estou dizendo aqui, é a fé deles, justificados pela fé dele, não pela fidelidade. Versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. É um texto difícil para alguns. Eu sei que eles vão dizer, não tem nada a ver com a acusação das obras da Igreja Católica. Não tem nada a ver com as indulgências. Tem a ver com as obras da lei dos judeus, isso aqui. E isso é absolutamente certo. Tem a ver com as obras dos judeus. Circuncisão, leis dietéticas, cerimoniais. Mas agora, qual argumento Paulo usa para desmoronar a ideia de salvos? Ou precisando de algo para completar a salvação, que seriam as obras da lei? Qual o argumento que Paulo usa? Ele usa o argumento, justificados somente pela fé. Logo, esse argumento vale para qualquer um que colocar mais alguma coisa no Evangelho. Vale para qualquer outro. Vale sim para aqueles que querem colocar fé mais obras na Igreja Católica. Vocês são justificados pela fé e também pelas obras. Óbvio, não obras dos judeus. Obras de caridades e tudo mais. Tudo que for colocado, Cristo, Evangelho e mais alguma coisa, o argumento permanece de pé. Vocês são salvos somente pela fé em
Cristo. Somente pela fé. Essa doutrina, eu acredito, é que vai demonstrar se vocês estão de pé ou caídos. O que você pensa sobre a sua salvação? O que você pensa sobre ela? Quem te salvou? Por meio de quem você está aqui? Quem é o amor do seu coração? As obras são resultados de tudo isso. Por que eu prego? Estou pregando essas coisas. É óbvio que eu estou aproveitando a data da reforma. Atentem-se para esse alerta e não esqueçam mais. Alguns estão voltando ao judaísmo. Eram cristãos e agora estão voltando ao judaísmo. Dizendo que Jesus não é divino, dizendo que quem morreu na cruz era só um nazareno qualquer, voltando o amor ao sábado, o amor a Moisés e tudo mais. E alguns estão voltando, ou na verdade indo, para o catolicismo. Encontraram beleza em se esforçar para ser salvos. Encontraram belezas no purgatório. Encontraram beleza no purgatório. Estou dizendo que o purgatório é um ato da graça de Deus. Encontraram beleza em Maria. Em procurar primeiro Maria para ela acalentar o coração do seu filho, Jesus. A minha pergunta é, o que acalenta o coração de vocês? O que acalenta o meu coração? É que eu estava em pecado, fui concebido em pecado. E Jesus Cristo me salvou inteiramente no dia em que eu ouvi o Evangelho da verdade. Eu estendi minhas mãos a Ele, Ele segurou em minhas mãos e eu fui salvo totalmente e completamente naquele dia. Sou fã do Evangelho. Logo, inimigo de tudo aquilo que se opõe ao Evangelho. Não deem um passo atrás, porque se for necessário chamar alguns de insensatos, eu chamarei. Se for necessário dizer quem enfeitiçou vocês, eu direi. Não voltem ao catolicismo e não voltem ao judaísmo. Morram evangélicos. Como eu já disse no púlpito dessa igreja, não é o fato de ser batista que nos salva. Não. Cristo nos salva. Vemos na igreja batista uma igreja que prega o evangelho. Apesar de eu estar ouvindo alguns testemunhos tristes de pessoas dizendo, eu fui no culto, ouvi tudo, menos a santa palavra de Deus, menos o evangelho. Pastor, estou muito triste, estou visitando várias igrejas por aí e não tenho ouvido o evangelho, não tenho ouvido a palavra. Minha família está perecendo, minha família está morrendo, porque tem tudo, menos a palavra. Quando eu volto à reforma protestante, quando eu volto aos 5 solas, eu sinto o meu dever gritar, pregue a palavra, pregue a palavra. Eu quero relembrar a igreja aqui algo que eu já contei várias vezes, de um testemunho particular. Isso tem poder. Ouvir a palavra de Deus tem poder. Uma vez eu estava numa igreja, eu estava muito mal, árido, seco. Os mais antigos da igreja sabem desse testemunho. E eu fui numa igreja em que o pastor eu conheço, é um bom expositor, um homem fiel ao evangelho, fiel mesmo ao evangelho. Um protetor do púlpito de sua igreja. E eu fui lá para ouvir uma palavra dele. Os louvores que tocaram e eu não sentia nada. Belos louvores eram entoados e a minha alma não se mexia. Eu já estava perdendo a esperança no culto. A vontade era de ir embora, porque parecia que nada mexia com a minha alma. Quando aquele homem subiu ao púlpito para pregar a palavra, e ele nem tinha uma boa entonação, ele pregava assim, irmãos e irmãs, a palavra diz assim, 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 assim. Eu sabia que ele pregava assim, eu já sabia, mas eu sabia que ele tinha um conteúdo que a alma precisava. Quando ele abriu a Bíblia, Deus me surpreendeu ali. Ele só leu o texto.
1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre Deus todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele nem começou a pregar, ele só leu o texto. Quando ele leu o texto, minha alma fez assim, tum. Na hora, tum. Algo começou a martelar, e parecia que a alma estava saindo de dentro de uma caixa, e respirou. Um versículo. Então toda a exposição entrou no meu coração. E no louvor final da igreja eu já estava cantando, vibrando e agradecendo a Deus pela santa palavra. Só quem sabe o poder da palavra vai honrar uma igreja que tem a palavra no púlpito. Só quem sabe o poder da palavra. Só quem sabe o poder da palavra. Naquele dia nada poderia contra a minha alma. Só a palavra. Eu quero terminar esse texto com glórias a Deus, somente a Deus. Romanos capítulo 11, é o último texto da noite. É claro que não dá para falar de todos os detalhes. Foi um grande desafio estar hoje aqui e trazer todos esses conteúdos, esses documentos. Romanos capítulo 8, versículo 33. Um hino de louvor a Deus. Um texto que você pode encontrar até mesmo em Isaías, semelhante. Olha o que diz. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olhem para mim. Se tudo nessa vida é para a glória de Deus, esse Deus precisa ser grande. Eu não aceito um Deus pequeno. A minha mente não aceita um Deus pequeno. Se tudo é para a glória dele, a minha salvação para a glória dele, tudo para a glória dele na igreja, tudo, sem dividir nada, com os sacerdotes, com o Papa, nem com a Santa Maria. É uma mulher santa de Deus, óbvio que é. Um dia eu darei um abraço em Maria. Você se escandaliza se eu falar isso? Eu darei um abraço nela e eu vou dizer, colocaram um grande fardo em você. Na senhora. Colocaram um grande fardo na senhora. Mas eu sei que a senhora sempre quis a glória dele. Eu sei que a senhora sempre apontou para ele. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Um Deus inescrutável, insondável. Não dá para entender os juízos dele, o caminho dele, os caminhos dele. Não dá para entender. Eu termino esse sermão com a fala de Lutero que eu li para vocês. Deixe Deus ser Deus. Receba-o como ele é, grande, infinito, eterno, maravilhoso, inescrutável, insondável. Não dá para compreender as coisas da mente dele. Eu quero estar diante de um Deus que é de fato um Deus, para que os meus joelhos se dobrem todos os dias, porque eu não me dobrarei a um Deus pequeno. Eu me dobrarei sempre a um Deus infinito, que nem os demônios e nem os anjos compreendem. Guardem isso. Nem anjos, nem demônios compreendem a Deus. Curve suas cabeças.
Santo e bendito Deus, o meu esforço aqui é para a sua glória. Que a gente saia daqui te amando mais. Não deixe a gente se desviar, Senhor. Não deixe o falso pregador nos iludir. Não deixe os vendedores de indulgências de hoje ganhar nossa alma. Que a gente venha amar o Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho puro, sem mistura, do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a gente não beba o veneno da serpente, Senhor, mas que a gente beba da água do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que todos aqui saibam que o Senhor está nesse lugar, Senhor. Que todos saibam que o Senhor aprovou os caminhos de nossa igreja. Que todos saibam, ó Deus, que o nosso candelabro não foi removido, Senhor. Que todos saibam, ó Deus, que o Seu carinho e o Seu amor está sobre nós, Senhor. Que eles não se desviem, que eles não percam a fé, que eles não voltem atrás, mas que eles avancem no conhecimento do Seu Evangelho, Senhor. A Ti seja a honra e a glória e o louvor nessa igreja, em todo o mundo, nos céus, na terra, no inferno, em qualquer lugar. A Ti seja a glória, Senhor. Amém. Fiquem de pé. Vamos encerrar cantando o hino lindo a Deus agora. Cantem de coração ao Senhor. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém.